Sextou, meu povo. Sextou estudando. É. Você tá, ó, moderno, tio. Só no moderno? estilo. Vai testar. Tá moderno, tio. Vocês, Geografia ou na história? verdade, vocês testaram o ano que vem, né? Esse ano vocês têm que setimar. É mesmo, verdade. né? Porque senão vai setimar de novo. Deus é mais. Não, porque tem Não quero setimar de novo. um povo que gosta de estudar, né? Eles gostam de ficar mais tempo na escola, fazendo recuperação, fazendo aula de reforço, porque não estuda. Então, geralmente, esse pessoal fica mais tempo na escola porque gosta mais. Tem gente que gosta até de fazer duas vezes a mesma série. Que ama tanto a escola que... Eu Então, acho tá. que eu não gosto tanto assim da escola, não sou tão fã assim. Então, Eu sou mais assim, gosto Passou, de só vamos o pro próximo. necessário. Geografia e Eu história. gosto de passar de ano. Tudo bom, Isabelle? Então tá ótimo. Tá alegre hoje? Ô, Geografia, pessoal, história. deixa eu fazer uma pergunta aqui básica. Quem que está sem o material aí? Sem o livro do terceiro bimestre? Tem alguém? Eu. Então já pega o caderno aí, já deixa pronto porque tem atividades. Já vai preencher no cabeçalho aí e coloca a atividade da página 2, que a gente já vai começar. É história? É história. O que está faltando aí? A Isabela não vai vir para aula hoje, porque o avô dela faleceu. Ah, é? E foi hoje? Ou será que foi ontem isso? Foi essa noite. Eita, Acho que foi durante a madrugada. triste, né? É, que ela falou. Mas Foi. isso acontece, não tem como fugir disso. Quem mais Foi de será? coronavírus? Deixa eu ver. Ela não falou nada, João Vitor. Eu não sei dizer. Se eu não me engano, foi que minha mãe conversou com o dela, parece que foi. Eita. Olha, tio, Eu acho também que tá faltando. A minha avó hoje vai ter que fazer uma traqueostomia, Isabela? porque ela pegou o coronavírus. Então ela tava entubada, mas daí, como não pode ficar muito tempo entubada, daí hoje vai ter que fazer traqueostomia. Mas ela tá melhor? A Isabela. Tá, porque assim, ela tem problema em quase todos os órgãos, né? Daí, então, tipo, ela tá fazendo hemodiálise, daí ela tava entubada, mas daí ontem ela acordou e agora vai ter que fazer uma traqueostomia. O Paulo também. O Paulo, É o Paulo, o Antônio, o João Pedro e a Isabela, né? Mas a Isabela é justificada. Acho que é Paulo, os 4. Antônio e o João Pedro. Pessoa difícil. Então tá. Voltando aqui, pessoal. Então, lá na página 2, colonizações espanholas e inglesas na América. Lembrando, né, que esse conteúdo novo, nós temos 2 meses para terminar ele, mas segunda-feira já é dia 10. Então, quer dizer que já 10 dias já foi embora. Então, nós temos que adiantar esse conteúdo. Então, vamos lá, Tem pessoal. prova depois, tio? Hã? Tem prova depois? Tem um sistema de Vai avaliação. ser na escola? Vai ser na escola que a gente vai fazer? Não se sabe ainda, tá? Mas vocês vão continuar tendo as trilhas liberadas, final de semana. Esse não vai liberar, mas no outro já vai. E eu não sei se vocês têm aquela atividade que vocês fazem todo final de semana. Eu não sei se vocês vão ter esse final de semana, não. Ainda não sei, mas provavelmente vão. A do SP? Já foi avisado alguma coisa para vocês? Não. Não, mas parece que vocês têm. Então, vamos lá, pessoal. Essa imagem aí, foca nessa imagem. Lembrando que essa imagem não é para bonito, porque se fosse para bonito, tinha uma foto minha aí. Então, vocês olhem bem para ela, né? Eu não vou olhar, não, porque eu sou bonito. Ah, não é pra bonito. Então, olha aí que vai refletir sua beleza no quadro. Nossa, eu nunca vi 2 pessoas que gostam tanto de aparecer assim, gente. Pois é. É muito A gente só raro. tem que valorizar, né? Então, olha Minha só. meta é ter autoestima igual a deles.
Pessoal, se a gente começar a observar o quadro, vocês vão ver que é uma cidade. Essa cidade é Tenochtitlan, né? Capital do Império Azteca, né? Fica lá na América Central, certo? Essa cidade, você pode observar que tem uma ponte que dá acesso a ela, mas ela fica no meio de um lago, o Lago Texcoco, né? Também você pode observar casas, você vê um edifício bem alto lá no fundo, que é a Pirâmide do Sol, tá? Os astecas costumavam construir nesse tipo de edificação, né? Tanto que nas ruínas lá da cidade você vai encontrar muitas pirâmides, menores, maiores, né? Templos principais, e eram utilizados geralmente para atividades religiosas. Mas como que eles levavam os tijolos lá em cima? Da mesma forma que os egípcios, né? Uma incógnita ainda, né? Acredita que arrastava as pedras através de tronco de árvores e erguia construindo elevações, né? E essas pedras eram roladas por uma espécie de rampa que ia contornando a construção, aí empurrando a pedra gigantesca. Por exemplo, lá no Egito, tem uma coluna de pedra erguida a 7 metros de altura num templo, que hoje, o guindaste mais poderoso que nós temos hoje não conseguiria erguer aquela coluna. E não se sabe como que eles conseguiram aquilo e como que eles conseguiram colocar aquilo lá em cima. Né? Tem algumas pessoas que acreditam e que defendem que essas civilizações antigas tinham contatos com extraterrestres. São especulações, né? Porque você imagina, nem hoje nós não temos um guindaste que pode erguer certas construções que eles faziam. Né? E como que eles fizeram isso? Então, os grandes enigmas da história, né? É a mesma coisa aquelas figuras lá de Nazca. Lá tem um beija-flor que tem 5 quilômetros no meio do deserto. Só descobriu aquelas figuras de Nazca, depois vocês dão uma pesquisadinha lá, no deserto figuras do deserto de Nazca, né? Tem beija-flor, tem astronauta. A gente achava que eram umas estradas que não ia para lugar nenhum. Aí, quando descobriu o avião e sobrevoou por cima, viu que aquelas estradas formavam gigantescas figuras. Agora, como que isso foi feito? Lá não tem vestígio de nenhuma civilização que viveu naquela região, né? Então, assim, é tudo muito, né? Para ainda se saber para o futuro, pesquisar para ver se encontra elementos que podem justificar essas coisas. Então, nossa, que estranho. Eu pesquisei aqui, nossa. Você viu lá as imagens? Não faz sentido, tipo... E as pessoas achavam inicialmente, quando não se tinha o avião e não sobrevoou por cima, porque só conheceu quando sobrevoou. Achavam que eram estradas loucas, assim, que não ligavam, porque você caminhava pelas estradas e saía no mesmo lugar. Aí descobriu que, na verdade, as estradas são as linhas, conhecidas como as linhas de Nazca, elas que formam os desenhos. Você viu que tem a flor, tem o beija-flor, tem o astronauta. Se eu não me engano, parece que tem também o cachorro, né? Tem o beija-flor. São figuras gigantescas. Você imaginou? Quem desenhou isso tinha que ter um conhecimento muito grande, né? Até hoje. Ai, vi aqui o beija-flor. Como é que eles faziam isso? Então, essa é a grande incógnita. Como que eles faziam isso, né? Não se sabe. Pra quê? Tipo, desenhar? Tô livre, vou desenhar um beija-flor gigante na Terra. Porque a grande questão é por que eles fizeram isso e como que eles fizeram isso. E, principalmente, aí nessa região não tem nenhuma civilização que morou aí, não tem vestígios. Nunca se foi encontrado nada de nenhum tipo de artefato cerâmico, o resto de fogueira, de habitação que possa comprovar a existência de que tiveram pessoas que moraram nessa região. Então ele acha que a resposta mais óbvia para isso é extraterrestre? Tem alguém que se defende muito essas ideias. Lá no YouTube você vai achar um monte de vídeos e documentários muito bem formulados que defendem que essas sociedades tinham contato com povos de outro planeta, ou civilizações superiores.
Por exemplo, quando a gente Ok, fala, gente. a gente vai estudar aqui para frente o Império Inca. Quando o Francisco Pizarro, que foi o conquistador espanhol que chegou no Império Inca, eles quiseram perguntar por que os incas construíam com aqueles blocos de pedra gigante e eles cortavam a pedra assim de forma que encaixava perfeitamente nas outras pedras, né? Eles faziam os desenhos nos blocos de pedras. Inclusive tem uma pedra lá que é uma escultura, é como se fosse uma maquete da cidade, né? Toda esculpida em pedra. E aqueles encaixes perfeitos que você não consegue enfiar uma folha de papel entre as pedras, de tão bem encaixadas que elas são. Pedras gigantescas. E aí pergunta a história, né? Os colonizadores perguntaram como que eles fizeram aquilo. Eles falaram que não foram eles, não. Que quando eles chegaram lá, aquilo lá já existia lá. Agora, não se sabe que a civilização que viveu anterior a eles, né? Por isso que tem todas essas especulações na história. Então, Paulo chegou aí. Tudo bom, Paulo? Tudo bom. Tudo bom. Viajou muito nessas férias, Paulo? Só fiquei, deixa eu ver, 27 dias fora de casa. Eita, então rodou esse Brasil inteiro pagando Não, pedágio, né? fora de casa, mas na minha cama. Ah, tá. Achei que você tinha, às vezes, saído com seu pai. Não, eu mesmo não. É... Eu durmo fora, eu durmo na rua. Dorme na rua. Cuidado, hein? Cuidado a polícia pegar. Rapaz, Outro que De chegou aí... multivitil vai ser difícil, hein? Acho. O Antônio. Tudo bem, Antônio? Cadê o Antônio? O Antônio, eu acabei de aceitar o Antônio aqui. Será que não deu certo? Acho que não deu certo ali. Bom, vamos ver se ele aparece de novo. Então tá, pessoal, vamos lá. Então eu observo aí que tem... Você pode observar que nas entradas da cidade está chegando um povo de cavalo, que é os espanhóis, né? Eles trajam animais, eles têm cachorros ferozes, eles têm armas de fogo, canhão, eles têm armaduras, eles têm navios, eles têm escudos de metais, enquanto os astecas só têm lanças, né? E tem escudos feitos de tecido. Então, você pode observar a superioridade militar bélica dos espanhóis. Eles eram em menor número, porém, eles tinham estratégias de guerra. A gente já viu todas as guerras que aconteciam na Europa, né? As brigas, disputas de povos, tomando, né, território um do outro, disputando poder político, econômico. Então, já tinha uma tradição de guerra muito grande, um equipamento muito moderno em relação ao equipamento dos astecas, certo? E é interessante a gente ver a cidade, porque na lenda asteca, né, tem dois deuses, o deus Texcoco e o deus Texacoatl, né? O deus Texcoco, ele aceitava, ele gostava dos sacrifícios humanos. E o deus Texacoatl não queria os sacrifícios humanos. Aí os dois deuses entraram numa briga e Texacoatl, que não queria os sacrifícios humanos, perdeu a guerra. Ele era uma serpente emplumada, uma serpente com penas, na mitologia asteca. Aí ele entrou em uma canoa, as serpentes se juntaram, formaram uma canoa e ele saiu navegando e foi embora pelo lago Texcoco. E deixou Tenochtitlan. Quando ele deixou a capital do Império Azteca, Tenochtitlan, naquela canoa de serpentes, Texacoco disse que um dia voltaria e teria uma nova ordem social, ou seja, ele acabaria com os sacrifícios humanos e organizaria a sociedade azteca de uma outra forma. Quando Hernán Cortés, o espanhol que conquistou os astecas, chegou, né? O que o imperador azteca falou? É Texacoatl que está voltando. É o deus Texacoatl. E entregou o império
asteca para Hernán Cortés, o conquistador. Aquela velha história, o ladrão bateu na sua porta e você abriu a porta para ele achando que ele era um deus. Né? Não tem essa história, não. Né? Nunca viu essa história de que você deixou o objeto muito fácil? Igual você anda aí na rua descuidado com o celular na mão, é óbvio que o ladrão vai roubar. Né? Você está facilitando para o ladrão. No caso aqui do imperador azteca, facilitou para o saqueador espanhol. Né? E eles só perceberam que não era realmente o deus Quetzalcóatl que tinha voltado. Por quê? Porque começou as mortes, começou os saques, começou os roubos. Aí eles perceberam, nossa, esse cara não é o deus, não. Esse cara aí é realmente um saqueador, né? Mas daí já era tarde demais, né? Outra coisa que ajudou na destruição do Império Azteca. Os espanhóis vieram de regiões frias da Europa. E você sabe que em regiões frias tem muitas doenças virais, como gripes, né? Tem doenças como varíola, sarampo, tifo, né? Então, O que é varíola? Varíola é uma espécie de um vírus que você pega e aí você tem muita febre. E hoje em dia a varíola já foi considerada extinta do Brasil, né? E ela provoca umas pintas no seu corpo, muito parecido com sarampo, mas aí você passa mal e você pode morrer. Ou então ter algum tipo de problema mental. Né? Então, essas doenças também vieram junto. Então, por exemplo, os astecas, eles eram 15 milhões de pessoas. Dentro de poucos anos, né, eles já eram só 4 milhões. E a partir de 1580, eles só eram apenas 2 milhões. Porque o Hernán Cortés e os espanhóis matou um pouco, a guerra matou um pouco, né? A doença devastou grande parte. Por exemplo, quando os espanhóis chegaram no Brasil, os índios pegaram gripe, igual o corona. A gente não tem imunidade contra o corona, e aí causa todas essas mortes. Os índios também não tinham imunidade. Mas não pense vocês que os espanhóis também não morreram com doenças tropicais. Porque como eles não conheciam as doenças tropicais, né, como a febre amarela, né, quais que são as doenças de regiões quentes? A dengue, aquelas outras primas da dengue lá, como que é o nome? Chikungunya. Chikungunya. Tem a outra também. Tem a malária, que é uma febre muito alta, mas muito alta mesmo, que chega a cair o cabelo da pessoa. Né? Então, eles também morreram com essas doenças, né? Que eles não conheciam, que eles não tinham imunidade. Certo? Então, olha só, pessoal. Você está vendo a invasão. Você vê que os astecas são em maior número, mas eles não conseguem derrotar os espanhóis, porque os espanhóis, na verdade, são belicamente ou militarmente, né, bem mais equipados do que os outros. E outro elemento que auxiliou nesse processo de destruição do Império Azteca. Porque o Império Azteca dominava várias cidades. Por isso que eu chamo de Império Azteca. Né? A capital era Tenochtitlan, da onde se fazia administração, mas o Império Azteca dominava vários outros povos, cobrando impostos deles e retirando entre eles escravos e vítimas, né, para os sacrifícios humanos que eles faziam aos deuses, porque eles acreditaram que os deuses se juntou e formou o Sol. E o Sol, nesse processo dele aparecer todos os dias, por causa da rotação da Terra, eles acreditavam que o Sol surgia todos os dias para dar esperança de vida, porque sem Sol não teria alimentos, não teria como sobreviver o ser humano. Então, eles acreditavam que eles tinham que manter uma boa relação com o Deus Sol. E eles acreditavam que o Sol se alimentava de corações humanos e de sacrifícios. Então, eles faziam sacrifícios de animais, mas também eles iam lá naqueles povos que eles dominavam e pegavam pessoas que eles faziam sacrifícios humanos. Com uma daga... Doido.
com uma faca de lâmina de pedra, eles levavam a vítima lá para cima da pirâmide, se eu não me engano, era 70 andares. Lá tinha uma pedra, onde a vítima era pintada de azul, né? Deitada sobre a pedra, o sacerdote fazia as preces, abria o peito da vítima com aquela adaga de pedra e arrancava o seu coração ainda pulsando e oferecia aos deuses. Enquanto isso, a população ficava na praça em volta da pirâmide lá embaixo e ficava fazendo preces e cânticos ao Deus Sol. E tinha noites que era tantos sacrifícios que diz que a escadaria ficava, parecia uma enxurrada de sangue descendo pela escadaria, né? E depois que eram oferecidas às vítimas, os corações eram jogados e desciam rolando pela escada até lá embaixo. Ou como assim eu quero agradar o meu Deus, eu mato uma pessoa e dou o coração Arranca dela? o coração dela, Vivinho da Silva. Ai, Pedro. Tudo isso, né, pessoal, faz parte da cultura, Então, o né? que eles pensavam, tipo, ai, vamos fazer um agradecimento, vamos matar um coração. Era a crença, era o que eles acreditavam, né? Cada um tem a sua cultura, né? Tem Sua crença. Por exemplo, os índios brasileiros não praticavam antropofagia, não comiam outras pessoas, não porque eles gostavam de carne humana. Eles não gostavam. Eles não se alimentavam de carne humana. Força, né? Mas eles queriam o poder, a força do outro. Então, fazia parte do ritual, né? Fazia parte do... né? É a mesma coisa as religiões. Hoje em dia tem tantas religiões, cada religião acredita que deve cultuar Deus de uma forma diferente. Uma religião faz um tipo de culto, outra faz outra, né? Não significa que uma é melhor do que a outra, mas são formas diferentes de reverenciar, às vezes, o mesmo Deus. Entre as religiões cristãs mesmo, tem diversas denominações de religião, né? Você vê aí vários nomes de igrejas. Cada uma tem um culto diferente, tem uma forma diferente de agradar o Deus, que na verdade é o mesmo, né? Mas aí vai muito do olhar da pessoa, de como a pessoa se comporta diante dessa situação. Certo? Então vamos lá, pessoal. Primeira questão. Os dois grupos representados na cena. Fala para mim. Astecas e espanhóis. Astecas e espanhóis. O que mais? Um era bem mais avançado que o outro, né? Que a gente falou. Na questão de Para de comer o fone, de ouvido. armas. Rapaz. Tô comendo Nessa fome. questão, né? Um era bem mais avançado que o outro. Nessa questão de armas, tinha mais animais, né? Fortes e tal. Que nem se falou que tinha um que tinha cachorro e tal, cavalo. Eles tinham escudos, Isso. lanças, não. Quem tinha os astecas que tinham, que você falou, Os escudos e tal? De não, metal, escudos, né? acho que era dos Armas, espanhóis. canhões. Mas aí na primeira questão, pessoal, só está pedindo para identificar os dois grupos. Então você coloca que eram os espanhóis e os astecas. Tá? Não precisa complicar, não, porque isso vai perguntar nas outras questões lá embaixo. O que mais que a gente pode pôr aí? Nada, né? Só tá pedindo isso. Então vamos lá. É nesse quadradinho cinza aqui, professor, da página 2, né? Não, é embaixo aí, ó, nas perguntas. Os dois grupos representados na cena, questão número 1. Pois é, aqui, né? Nesse quadradinho aqui, né? Deixa eu ver. Não é um quadradinho. Lá na página 2, João Vitor. Olha aqui, Pois ó. é. É aqui, ó. Aqui de baixo, aqui, ó. As perguntas aí. Ah, tá. Tô vendo. Ô, cavalo bom. Caramba. Que isso, demais. Minha nova música.
O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Não lava de preguiçoso, que não é. Ele tem 4 pezinhos e não lava um porque não quer. Mas é mané. Então tá, minha nova versão da música. Podemos continuar para a questão 2? Todo mundo já passou certo, bonitinho? Então vamos lá. Características arquitetônicas da cidade que estava sendo disputada pelos 2 grupos. Então, qual que era a característica? Você vê que é uma cidade em meio a uma região pantanosa, de lago. É uma cidade, para dizer até que é uma cidade aquática, né? Ela foi construída no meio do lago. Depois eu vou contar a história, por que eles construíram aí. Tem estradas, canais, edifícios, templos religiosos, né? Então vai olhando aí, vai colocando tudo que vocês vão enxergando na figura. Tem um motivo aceitável para ele ser construído no meio de um lago, uma cidade? Tem. Quando eles foram para construir a civilização, para se fixar, eles pediram aos deuses. E os deuses falaram para eles que eles deveriam construir a cidade no local onde eles achassem uma águia comendo uma serpente e tivesse em cima de um pé de cacto. E a águia estava comendo a serpente, quando eles avistaram a águia comendo a serpente, tanto que é a bandeira do México, né? Em cima Eles avistaram ela comendo a serpente, sabe aonde? Deixa eu ver se tem aqui no livro. Não tem, mas depois na foto que eu vou mandar para você, no vídeo que a gente vai ver, tem. Numa região de lagos, por isso eles tiveram que construir a cidade ali. Daí já aproveitaram e usaram a água do lago para fazer as ruas da cidade. As ruas eram canais, né? Onde passavam os transportes. Era tipo uma Veneza. Certo? Ah, é mesmo a bandeira do México. Mas como que eles fizeram para equilibrar essa cidade por cima da água? Eles colocou o que embaixo da plataforma da cidade? Ô, João Vitor, eles também fizeram, porque tinha pouca terra para plantar e chegou um tempo que estava faltando alimentos, o imperador teve uma ideia. Eles colocavam estacas, faziam cercados de estacas dentro do rio, enchia de terra, colocava capim, terra, aí as raízes fixavam, né? E segurava aquele canteiro em cima do lago. E aí eles plantavam, cada família tinha um. E eles também adubavam Qual que era o tipo de adubação que eles utilizavam? Fezes humanas. Então, produziam muito mesmo. Eles produziam grande quantidade de alimentos nesses canteiros, que era chamado de chimampas. Imagina o cheiro daqueles canteiros, hein? Não se coloca o excremento do gado na lavoura, do porco, da galinha? Mesma coisa. Né? Não, mas Bora fazer um bora que só tem mais 5 minutos. Mas quando fechar, a gente volta, tá? Ah, tá, beleza. Até deve ser muito nojento esse trem. Imagina, você tá fazendo todo o bando minha roça. Com que não? Fezes humanas. A hora que fechar aqui, vocês tomam água rapidinho e a gente já volta, tá? Porque eu sei que tem gente que vai fazer um lanchinho rápido, comer uma bolachinha, tomar um sorvete. Depois nós voltamos. Eu vou fazer um sanduba ali, meu pivete. Eu vou ter que comer um pouquinho, tô com fome. 5 minutos depois eu volto. Quando encerrar, tô com fome. Eu realmente estou com desejo de tomar sorvete. Vou voltar na mesma hora. Olha, ela tem que falar no sorvete. Ela tem que assanhar as minhas lombrigas de novo. Demoraram 2 meses. É porque eu gosto muito de sorvete. Não tem. Eu sei que você gosta. Um pote inteiro sozinho. É sem lógica. É óbvio que gosta. Não foi um pote inteiro. Me ajudaram. Na verdade, não foi um pote, né? Foi um galão de 20 litros de sorvete. Mentira. Tô brincando, Elisa. Eu sei.
Aí eu tomo um pote inteiro de Foi chá. um tambor de 200 litros de sorvete numa noite, numa tarde. O professor Eisenstein faz um tambor de sorvete. E 10 quilos de moranguinho, mais 20 litros de calda de chocolate. Então tá, Você pessoal. tá doido. Questão Chantilly. 3. Ficar quanto tempo do banheiro? 2 dias? Uma semana? Ela fez chantilly na bitoneira. Questão 3. Vamos lá. Armas e estratégias utilizadas pelos grupos representados. Então, vamos por partes. Os astecas. Como que os astecas... quais que eram as armas dos astecas? Lanças... Era arco e flecha? Arco e flecha, Aqui lanças... flecha, lança e escudos de pano. De pano ou de palha, né? Então, vai colocando aí. Escudo de pano. Mas o que o escudo de pano protegia ele numa guerra? Então, por isso que a força militar dos astecas era menor e eles perderam a guerra. Era escudo de quê que você falou? Feito de tecido, Pano. né? Revestido de madeira, coberto de tecido. Para lanças de madeira, para essas coisas, funcionava, mas para um tiro de canhão, né? Vamos E ainda defender tá- aquele escudo. Você com um pedaço de tecido lá vindo um canhão. Pode ser Vai até dar de conta madeira, de fazer né? Você vê nos filmes que antigamente eles usavam aqueles escudos de madeira, né? Para espada até que funciona, para uma lança, mas para um... E vem a espada, não corta o trem? mas primeiro Ela impacto só fura. amortece, né? Primeiro impacto amortece. Sou o primeiro, porque se a pessoa já é com 2 vezes assim... E já é melhor ter o escudo de madeira, porque se você não tivesse nada, você ia com o braço para defender, né? Pior. Aí sem uma Vai mão, correr da sem guerra. a outra, sem a cabeça, né? O escudo serve mentalmente, porque um escudo desse aí não serve para nada, né? Agora Só pra você pensar que vamos para os colonizadores espanhóis. Aí você coloca espanhol 2 pontos. Tinham canhões, armas de fogo, cavalos, cachorros ferozes e armaduras. E ganhava a guerra. Tá quase bloqueado. Quem será Quando que você vai tá- ganhar? Quem será que vai ganhar essa batalha? Essa aula vai até 3h30. Meia. Até 3 horas. 3h30. 3. Não, quando vocês voltarem. Não, ela vai só até 3 horas. 3h30. 3h30. E quais que eram Tá. né? Aí Então, depois vai- essa era... depois tem E qual que foi a 3 tática de guerra dos espanhóis? Invadir a cidade através de barcos e também de cavalos. Olha lá, que eles usaram barcos, tá vendo? Para poder entrar por meio da cidade. E você observa em todas as entradas da cidade que eles estão atacando ao mesmo tempo. E outra coisa que eu queria comentar com vocês, né, pessoal? Então, o fato deles verem Hernán Cortés como um deus abriu as portas do Império Azteca para eles. O fato deles possuir todo esse material bélico tornava eles mais fortes do que a população azteca. Eles eram menos, mas, no entanto, eles eram mais fortes. E o terceiro fato é que, como os astecas pegavam entre os povos que eles dominavam vítimas para fazer sacrifício humano aos deuses, os povos odiavam os astecas, porque eram escravizados pelos astecas, tinham que pagar impostos e ainda ia lá e pegava, né, pessoas, escolhiam pessoas para levar para esses cultos de sacrifício. Então, esses povos dominados pelos astecas odiavam os astecas. Quando o Hernán Cortés chegou, o Hernán Cortés fez logo amizade com esses povos, e esses povos se juntaram ao exército espanhol para derrotar os astecas, porque na cabeça deles era assim, é melhor a gente destruir os astecas, né? Pelo menos a gente fica livre. Só que esqueceram que depois os espanhóis também dominaram eles. É tipo assim, você tem um doce e os outros querem. Aí você joga veneno no doce para não dar para ninguém, só que você também não pode comer. Né? Eles ajudaram os espanhóis a dominar os astecas e, no fim, depois os espanhóis também dominou eles. Né? Fechou, então? Pode passar certo?
Pode, fechou. Vamos lá, pessoal. Para explorar livremente as riquezas da América, os espanhóis necessitavam entrar em acordo com os nativos ou partir para uma estratégia de conflito e dominação. A segunda opção prevalece. Então, eles tinham duas opções, né, para explorar a América. Ou fazer amizade com esses povos, ou então dominá-los. Eles optaram por dominar através da força, tá? Aí você vai ver que depois, quando a gente estudar os incas, vai ser do mesmo jeito. Quando estudar os maias, vai ser do mesmo jeito. Os povos da América, né, as outras comunidades nativas, índios, também foram do mesmo jeito. Pessoal, todos esses povos que habitavam a América, né, por que a gente estuda os maias, os incas separados e os astecas? Porque eles eram civilizações sedentárias e que construíram utilizando pedra. Por isso que os monumentos deles estão até aí hoje. E eles tinham uma forma de organização econômica e social e política que não era melhor do que as outras, mas era mais complexa. Entendeu? Mais complexa. A gente não fala melhor, porque senão a gente inferioriza os outros. Já os outros povos indígenas ou pré-colombianos, como a gente chama, por que a gente chama de pré-colombianos? Porque já estava aqui antes da chegada de Colombo. E por que eles também são chamados de índios? Porque Colombo morreu achando que tinha chegado na Índia. Então, vamos supor, Colombo encosta o barco aqui. Ah, cheguei na Índia. Olha lá o índio. Olha lá quanto índio. Né? Tem índio de todo jeito. Olha nessa fila de cima aqui, nessa fila de baixo do notebook. Olha essa imagem. Vocês entenderam? Né? Então, se ele chegou na América, ele não sabia que ele tinha chegado na América. Inclusive, tem algumas biografias que diz que Cristóvão Colombo morreu sem saber que tinha chegado na América. Só mais tarde que os viajantes reconheceram esse território como um achado, né? Como uma terra que os europeus ainda não conheciam. Mas ele ficou achando até sua morte que ele tinha chegado na América. Ele tinha descobrido um novo caminho para a América. Além daquele caminho pelo Mar